aqui o Eduardo Bolsonaro diz que tem muito dinheiro lá para ficar muitos anos lá Opa! conspirando. Sanções, fuga, ameaça a Moraes e ao Brasil. O Eduardo Bolsonaro se entrega em entrevista, né? A entrevista de Eduardo Bolsonaro ao jornal o Globo, publicada nesta quarta, expõe uma conduta abjeta de traição à pátria. O peixe morre pela boca. Ao declarar abertamente que trabalha para ampliar as sanções econômicas impostas ao Brasil por Donald Trump, Eduardo ultrapassa qualquer limite de atuação parlamentar e diplomática, assumindo um papel hostil contra os interesses nacionais. Abre aspas. Trabalho sim neste sentido. Estou levando a prisão de Jair Bolsonaro ao conhecimento das autoridades americanas e a gente espera que haja uma reação, diz ele. Essa postura revela não apenas uma adesão a interesses estrangeiros, mas um esforço ativo para prejudicar economicamente o país. As tarifas comerciais de 50% aplicadas pelos Estados Unidos contra o país podem provocar uma queda de até 25,8 bilhões no produto interno bruto no curto prazo. Segundo o estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o relatório destaca que o efeito das medidas pode consolidar em até 2 anos, comprometendo o desempenho de exportações estratégicas para o país. Eduardo Bolsonaro, ao invés de buscar minimizar os dados, celebra o ataque, dizendo que há um sacrifício a ser feito e louvando a retaliação como uma ferramenta legítima de pressão por anistia aos golpistas. Mais grave ainda é sua declaração que permanecerá nos Estados Unidos da América até que o ministro Alexandre de Moraes seja anulado. Morto? Talvez. Talvez é seu sonho. É seu sonho, era o do seu pai, expresso no plano punhal verde e amarelo. É retórica de mafioso, de miliciano. Afirmar que ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota é uma confissão de que não aceita as regras democráticas e se coloca deliberadamente contra a ordem constitucional. Eu li boa parte do texto que foi escrito pelo Kiko Nogueira, né, nosso grande Kiko, lá do Diário do Centro do Mundo, para mostrar para vocês a seriedade que esse cara está fazendo. Imagina se esse cara fosse um cara de esquerda, já teria sido chamado de terrorista, já teria feito o escambau, mas é filho de um miliciano que está colocando o país, chantageando uma nação inteira, né? Uma família de milicianos criminosos chantageando uma nação inteira. Companheiro Luiz Portinho. Gilbert, começar ali com o cara que empurrou o Lindbergh, né? Tem que ir para o Conselho de Ética e, né? É pior do que o caso do Glauber, né? O caso dele, né? E vários outros ali que ontem tomaram a mesa do Congresso ali, tem que ir para o Conselho de Ética, no mínimo, né? O Eduardo Bolsonaro, Gilbert, a notícia do dia estarrecedora hoje é que ele continua na folha de pagamento da Câmara dos Deputados e recebendo e com o gabinete estruturado, com as verbas de gabinete, né? Além de tudo que a gente sabe, né, Gilbert? Enfim, né, Gilbert? Tem coisa aí que precisa ser muito bem investigada, né? Como é que este senhor está se sustentando lá nos Estados Unidos, né? Agora, bom, com essa da verba do gabinete, o pagamento dele está confirmado, né? Mas o próprio Jair Bolsonaro declarou que já tinha mandado milhões e milhões para ele, né, Gilbert? E essa questão, né, Gilbert, é uma questão que é impressionante, é tu ver o governo dos Estados Unidos emitindo notas, né, Gilbert? Por mais que seja o Donald Trump, né, Gilbert, por mais que seja um cara que é um dos figurões aí dessa internacional fascista, chega a dar uma surpresa, sabe, Gilbert? Para quem eu gosto muito de política internacional, de geopolítica, né? E mesmo sabendo quem é Donald Trump, mesmo sabendo que eles têm uma internacional fascista bem organizada, olha, surpreende, Gilbert, sabe? Tu vê a burocracia estadunidense, o deep state estadunidense, deixando que o Trump faça isso, os Estados Unidos se queimando por causa de uma família delinquente como essa, por causa do Jair Bolsonaro. É uma coisa bem surpreendente para mim, Gilbert, ver o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitindo notas para questionar a prisão do Bolsonaro. Eu acho que eles estão queimando um cartucho aí que
com um Zé Ruela do caramba, tá, Gilberto? Porque o Bolsonaro, no panorama internacional, não passa de um grande Zé Ruela, sabe, Gilberto? Eu também acho. O Yara Pontes, obrigado, querida, pela presença e pelo superchat. Eduardo Bolsonaro está cavando a própria sepultura com a burguesia brasileira. Já estão vendo que ele é instável e talvez não apoie mais na política. Será? Eu concordo, aí tem muita lógica no que você está colocando. Se a gente for pegar o Yara, quando ele foi eleito pela primeira vez, foi uma carrada de votos. Para a segunda, para a reeleição, já caiu bastante. Pode anotar o que eu vou te falar aí. A chance de acontecer é grande. O Nicolas Ferreira, que conseguiu quase 1,4 milhões de votos no PL de Minas Gerais para deputado federal, talvez não alcance mais nem a metade disso, porque as pessoas, gente, apesar de todo esse espetáculo que esse mentiroso faz, as pessoas começam a ver, ó, esse cara... Eu estou aqui, levantando 5 horas da manhã, correndo para a cozinha, para fazer o café da manhã da família, para preparar o almoço para eu levar, para levar as crianças para a escola, ficar 12, 14 horas fora de casa, voltar às 23, para dormir 4 horas por dia. E esse cara ganhando 46 mil reais por mês, 602 mil por ano, está aí fazendo essas palhaçadas, eu não vou votar mais. Então, ele tem uma grande chance de não voltar, né? Companheiro Luiz, ao Yara. Concordo muito contigo, Gilberto. Eu acho que até as eleições para deputado, senador ficam arriscadas para eles. E no comentário da Yara ali, Gilberto, que eles estão perdendo a burguesia, né? Isso fica mais do que evidente, Gilberto, nos editoriais do Estadão e da Folha. Tu acabaste de falar aí da Folha também numa reportagem recente, né? E, Gilbert, eu assisto o Jornal Nacional e o Jornal da Globo sempre que eu posso. Acho que tu não assiste, né, Gilbert? Eu assisto, recebo críticas na Voz Trabalhadora, mas eu sempre digo, eu tenho que assistir para ver o que esses caras estão dizendo. E o Jornal da Globo, especialmente, Gilbert, com a Renata Lopretti, ela diz textualmente, quando ela se refere a essas tarifas do Trump, as tarifas do Trump provocadas pelo Eduardo Bolsonaro. Então eles estão botando, a Globo abandonou completamente, e a Globo é a burguesia, né, Gilbert? É o meio de, é a TV resistência da burguesia, né, Gilbert? A voz trabalhadora da burguesia é a Globo, né? Então eles abandonaram a família. Também acho. A gente vai varrer esses vagabundos para dentro do esgoto que eles nunca deveriam ter saído. Paulo J. Santos está aqui, o Daniel Marques, Luiz Carlos, João dos Santos Ferreira, Lúcia Gomes, a Maria Noemi, DNF está aqui, Moni Souza, Rosângela Aparecida, Margarida Lima, Paulo Paiva, Xandão tem o coração mole demais. Deveria ter mandado direto para Papuda e deixar para os advogados dele o pedido de domiciliar. Deixa eu colocar aqui 2 vídeos para finalizar. 2 falas poderosíssimas. A primeira, de uma companheira que eu estou negociando com a Bárbara, que é a assessora dela. Ela tá lá, ela participou da Flip, lá no interior do Rio. A agenda dela é muito corrida, mas nós estamos tentando trazê-la no sábado, não agora, mas no próximo, que é essa mulher aqui. Preste atenção, ela é vereadora pelo PSDB da Câmara Municipal de Goiânia. Posso deixar de relembrar qual é o histórico de violador de direitos humanos dos Estados Unidos. Não é do Trump, não. É dos Estados Unidos. Devastaram o Iraque, devastaram o Afeganistão, guerra em cima de guerra, milhares e milhares de mortes, milhares e milhares de estupros promovidos pelas tropas americanas naqueles países, e os arquivos depois revelados mostraram que houve sim a tentativa desesperada do governo Bush de encontrar no Iraque a ordem para os ataques terroristas de 2001 e não encontraram. Eu tô falando agora, deste século, Estados Unidos deflagrando guerras e invasões em países sistematicamente. Para falar em violação de direitos humanos por causa de um julgamento que eles discordam, a gente tá falando do país que promoveu Guantánamo, a gente tá falando do país que está ajudando a bancar o massacre na faixa de Gaza. É desse país que a gente tá falando. A turminha que o Trump escuta é o equivalente ao Weintraub deles, ao Ernesto Araújo
desejo deles. Aqueles completamente conspiratórios e lunáticos que governaram junto com Bolsonaro e que jamais sentariam no primeiro e no segundo escalão de um governo sério, que estavam no rodapé da história e voltaram para a lata do lixo da história assim que o Bolsonaro saiu. Essa é a turma que está sentada com o Trump hoje. Quando o Trump passar, vai passar com ele. Mas enquanto estiverem lá, fazem um estrago gigantesco ao redor do mundo. O que a história está mostrando, é um país com histórico de violação de direitos humanos, querendo dar palpite num julgamento civil amplamente divulgado, com todas as imagens públicas, com direito à defesa. Eles estão querendo dizer que isso é violação de direitos humanos. Esse país que eu acabei de rememorar o histórico. 2, os doidinhos do fundo do ônibus que a gente viu aqui no Brasil é o paralelo que tá sentado lá agora, junto com o Trump governando. 3, não adianta ceder. É por isso que o Lula saiu grandão na capa do New York Times, porque o Lula entendeu que quem tá cedendo tá se ferrando do mesmo jeito. União Europeia cedeu e se ferrou, Índia cedeu e se ferrou, México cedeu e se ferrou. Então nós temos que afirmar mais do que nunca a nossa soberania, porque ceder pra chantagista lunático só vai diminuir o processo no Brasil e nos colocar no rodapé da história como aqueles que aceitaram negociar sua soberania para os doidinhos do fundo do ônibus que temporariamente estão com a caneta na mão, mas que passarão e o nosso país restará grande. Ava Santiago. Vou botar agora, ela é do PSDB, vereadora.